No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Brian e Stewie foram para Las Vegas assistir um show, porém durante isso um estranho acontecimento pegou os dois de surpresa. Quando Peter e a família foram naquele evento que estava rolando, Brian chegou a ser premiado com um par de ingressos para o show de uma cantora. E ao ter falado com o Stewie, ele então resolveu convidar o garoto para lhe acompanhar nessa viagem, com o Stewie também revelando que eles poderiam usar sua máquina de teletransporte. No entanto, isso acabou resultando na criação de mais um Stewie e um Brian na linha temporal. O episódio começa com a família chegando naquele evento do arco-íris, e com a Lois agradecendo Brian por tê-los convencido a virem até o local, ao mesmo tempo que Peter falava que o evento seria divertido, e não aquele lance de entreter os pais da sua mulher enquanto ela estivesse no trabalho. Em seguida a família foi no local onde estava rolando o desfile, com o Chris falando que era como se ele estivesse andando mas sabia que estava parado, e com a Meg percebendo um carro bem inusitado no desfile, pois o mesmo estava nada menos que comemorando os casamentos falsos. Em seguida Peter descobria que o próximo carro seria uma revelação chocante, com a família descobrindo que ele vinha escondendo aquele seu lado o tempo todo. E então após eles quase terem visto uma batida em um show aéreo, mas por se tratar daquele tema do evento eles deram apenas um selinho. O evento iria realizar um sorteio que premiaria uma pessoa com um par de ingressos para um show, e o vencedor acabou sendo ninguém menos que o Brian. Momentos depois em casa, enquanto Stewie assistia televisão tranquilamente, Brian chegou ali o questionando se gostaria de ir junto dele no show, com o Stewie sem nem pensar duas vezes aceitando o convite. E ao descobrir que os lugares reservados eram bons até demais, Stewie também descobre que os ingressos foram doados pela Farmácia do Morte, pois o seu primo iria abrir o show que eles iriam assistir, com o Brian falando que o mesmo era um grande mágico. Muito bem, para o próximo truque eu preciso de 20 centavos da plateia. Muito bem, obrigado. No outro dia, enquanto Brian já estava pronto, Stewie revela que ficou pensando sobre a viagem de avião na noite passada, e questiona por que voar se eles poderiam chegar no local na mesma hora, com ele falando que esses dias vinha montando sua máquina de teletransporte, e aquele seria o momento certo de enfim saber se o aparelho funcionava. Durante isso Brian acaba ficando impressionado, ao mesmo tempo que Peter estranhamente apareceu ali no quarto, e pelo seu comportamento Brian logo percebeu que havia algo de errado, enquanto Peter revelava que apenas usaria a tesoura para fazer umas máscaras. E então após Stewie questionar o que ele havia achado da ideia do teletransporte, Brian rapidamente chegou a ficar de acordo com o seu plano. Durante isso Stewie chegou a revelar que a máquina só iria funcionar se ele fizesse uma dança, o que obviamente era mais uma de suas brincadeiras com a ingenuidade do Brian. E então quando a máquina enfim iria teletransportar os dois para a cidade de Las Vegas, Stewie descobre que precisaria fazer uns ajustes mas que ao menos valeu a pena. Enquanto isso vemos a máquina chegando nos 100% na execução do teletransporte, fazendo Brian e o Stewie da mesma linha temporal serem levados até a cidade, enquanto suas outras versões ainda teriam que fazer a velha viagem de avião. Tesouro é um porre, e eu sou uma coruja. Em seguida chegamos a ver uma diferença entre as duas duplas de amigos, pois enquanto aquela que estava na cidade era bastante sorridente, a outra que ainda estava no avião era mal-humorada com coisas bastante simples. Momentos depois naquele hotel de Las Vegas, Brian ainda não acreditava que a máquina de teletransporte havia funcionado, ao mesmo tempo que Stewie falava sobre as diversas coisas que eles teriam para fazer ali. Em seguida, enquanto eles foram fazer sua hospedagem no hotel, Stewie logo descobre mais alguns benefícios que o local costumava oferecer. Durante isso Brian aconselhou que eles fossem até aquelas máquinas, pois sempre as configuravam para soltar mais dinheiro para que assim atraíssem mais pessoas, o que rapidamente acaba se tornando realidade com eles ganhando, e o Stewie falando que ele não se divertia assim desde que apresentou o Oscar. Boa noite. Eu só queria dizer que tenho o maior respeito pelas mulheres de qualquer lugar e também pelos judeus. Boa noite. Melhor Oscar de todos. Mais tarde no hotel, a outra dupla finalmente havia chegado na cidade de Las Vegas. Porém, quando foram até a recepção fazer sua hospedagem, Stewie não só descobre que já haviam feito o registro com o seu nome, como também descobre que não poderia ficar com a caneta do local. Durante isso Brian acabou tendo a mesma ideia de jogar na máquina, mas infelizmente acabou não tendo a mesma sorte da outra dupla. Durante isso chegamos a ver a outra dupla desfrutando do luxo com o dinheiro que ganharam, e terminam a noite alugando uma Ferrari
e causando aquele pequeno acidente. Enquanto isso, naquele hotel bem distante de onde eles estavam, a outra dupla descobria que infelizmente não teriam outra escolha a não ser ficar naquela espelunca, com eles tendo que se registrar a cada 20 minutos, e que o conteúdo adulto era de graça, mas só era exibido no saguão do hotel. Em seguida, eles resolveram tentar a sorte em alguns daqueles jogos. Porém, não apenas o Brian acaba dando azar na sua tentativa, como também o Stewie, que revelava ter perdido todo o dinheiro, o que logo faz o Brian entrar em desespero, pois era tudo o que tinha, e com isso ele também comenta que preferiria ter trazido Peter em seu lugar. Não é, teria sido bem pior com ele. Ele não sabe disfarçar. Cartas ótimas. Momentos depois, no local onde o show iria acontecer, Brian e Stewie logo conseguem passar pelo recepcionista usando seus ingressos, enquanto a outra dupla descobria que os ingressos não valiam mais, pois mostrava na máquina que eles já haviam sido usados, ao mesmo tempo que Stewie comentava sobre a viagem estar sendo um pesadelo. Mais tarde naquela noite, enquanto Brian queria esquecer tudo o que aconteceu e voltar para casa, Stewie, por outro lado, revelava que isso não seria mais possível, pois ele havia apostado até as suas passagens em um jogo, ao mesmo tempo que ele comentava sobre ser permitido apostar qualquer coisa em Las Vegas. E então, após o Stewie questionar se não seria melhor pedir um dinheiro para os seus pais, Brian acaba revelando que o dinheiro que ele havia trazido já tinha sido pego escondido da Lois. Durante isso, um homem acabou escutando que eles estavam sem grana, e chegou a revelar que um amigo tinha todos os resultados do jogo de basquete, o que logo faz o Brian ficar desconfiado e o questionar o que queria deles. E então ele acaba revelando que estava vendendo seu apartamento, e precisaria que alguém fosse até o local para falar bem do imóvel. Desculpa, eu não queria desperdiçar seu tempo. Só lembrei que o meu marido é um grande covarde. Não tenho mais muita certeza do que estamos fazendo. Momentos depois, no hotel, enquanto a outra dupla aproveitava a bela estadia que vinham tendo, a dupla mais azarada se preparava para fazer a aposta no basquete, enquanto Brian ainda não achava uma boa ideia pedir dinheiro a um agiota, pois recorda que os caras que fizeram eles assinar o contrato pareciam ser bem sérios. Alguns momentos depois, enquanto eles descobriam que o time que haviam apostado acabou perdendo, a outra dupla se preocupava com algumas coisas mais fúteis para gastar o dinheiro, e no final os dois Stewies acabam acidentalmente trocando suas mochilas. Momentos depois chegamos a ver uma diferença entre os comportamentos das duplas, pois enquanto Stewie percebia uma certa leveza em sua mochila, com o Brian comentando que usou parte de sua grana para cuidar de uns assuntos pessoais, a outra dupla obviamente estava bastante preocupada com o agiota depois do jogo, porém o mesmo cara que estava presente quando eles assinaram o contrato acabou os vendo no saguão do hotel, e mesmo que não fossem as pessoas que estivesse procurando, ele foi rapidamente cobrar a grana que o agiota havia emprestado para eles apostarem no jogo. Porém, como não tinham ideia do que estava falando e também sem o dinheiro, o capanga acabou mandando o Stewie para jogar no Vasco após o Brian mesmo ter lhe pedido. Enquanto isso, naquele hotel, o outro Brian recapitulava que a qualquer hora o capanga entraria pela porta e mandaria os dois para jogar no Vasco por não ter pagado a grana do agiota, com ele chegando a revelar que estava desesperado, e se voltassem para casa poderiam estar colocando a família em perigo. E como estavam com o total de 0 possibilidades de sair daquela enrascada, Stewie comenta que poderiam acabar com aquilo fazendo o próprio serviço do capanga, com o Brian achando a sua ideia num tanto quanto extrema até demais, mas então recorda que pelo menos assim poderiam ir jogar no Vasco de uma forma melhor. Durante isso eles resolveram que iriam se jogar da varanda do hotel, porém Stewie acaba voltando atrás bem quando Brian já havia pulado, ao mesmo tempo que ele percebia o que havia acabado de acontecer ali, e descobria aquela quantia em dinheiro que estava na mochila do outro Stewie. Já no outro dia, em uma rodoviária, os sobreviventes de suas duplas enfim acabam se encontrando, e com isso Stewie logo percebe que sua máquina havia funcionado, falando também que ela havia criado 2 pares deles em locais diferentes. E então, após eles terem descoberto o que havia acontecido com suas outras versões, os dois acabam pegando aquele ônibus para enfim voltarem para casa. Rodoviária. Oi. Oi. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para apoiar o trabalho e de clicar no botão de se inscrever. Junto disso, também deixei algumas sugestões de vídeos para você continuar assistindo o canal.